Seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu sou o professor Enéas e este é o canal Agora é Só Praticar. Você chegou num vídeo que é uma série de vídeos em devocional diário. Hoje nós chegamos no capítulo 8 do primeiro livro dos Reis. Neste devocional não é um estudo expositivo sistemático, eu extraio lições. Esse capítulo, por exemplo, tem 66 versículos. A gente não vai ler, não vai passear um a um, mas você é convidado a fazer essa leitura até para poder ter mais clareza do que eu estou falando. E aí você também pode vir aqui compartilhar a sua percepção. Se você ficou clara a lição que eu compartilhei aqui, ou você percebeu uma outra lição, tinha uma coisa que era relevante que eu deixei passar, comente aqui embaixo. Se você não é inscrito nesse canal, fica o convite para se inscrever, ativar as notificações ali para você pegar, receber todos os dias quando chegar vídeos novos. Eu ainda não estou com um horário fixo, porque eu gravo, eu leio, reflito sobre o texto e depois gravo. Então, nem sempre eu consigo manter um horário fixo. E aí você vai ser alertado toda vez que subir um vídeo aqui. Vamos então para o capítulo 8. A gente está agora no processo de construção do templo. Salomão já construiu o templo. A lição passada dizia respeito a isso, né? Como ele constrói o palácio, a posição da descrição do palácio está no meio da construção do templo, ou seja, nós precisamos acabar com essa dicotomia sagrado e secular, e aí ora eu estou fazendo uma coisa para Deus, ora essa coisa não é para Deus, tudo tem que ser feito para a honra e para a glória do nome de Deus. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. E aí a gente chega no 8 agora, finalizou de fato a narrativa dos elementos ali do templo, e ele vai agora fazer a inauguração, colocar os objetos para dentro e inaugurar. A gente lê no verso 5 que eles sacrificaram tantas ovelhas e tantos bois que nem dava para contar quando eles foram levar a arca para o Santo dos Santos, para o templo. E aqui, uma lição inicial é que Davi já tinha passado por um processo como esse. E quando Davi foi levar a arca, ele acabou tendo uma situação, uma tragédia aconteceu ali, alguém acabou morrendo, e depois ele aprendeu com isso, e ele conseguiu levar a arca para Sião. Salomão agora vai levar a arca do tabernáculo de Davi para o templo, e ele já sabe como fazer. Eu já passei uma lição aqui que diz respeito a você ampliar, construir sobre a base que te foi proposta no relacionamento Davi-Salomão, Salomão com Davi. Agora, quando os métodos que te são apresentados eles já são validados e eles apresentam um resultado que você espera, então você não precisa alterar nada, você só precisa replicar. Entende? O segredo está, esse método gera esse resultado. Esse resultado é o que eu espero? Eu não quero nem mais nem menos, eu quero exatamente esse resultado. Se esse método foi validado para chegar nesse resultado, é só você replicá-lo. Se não estiver acontecendo, é porque você não está conseguindo replicar da melhor forma, da forma correta, fiel ali. Mas se ele já foi validado, se alguém já fez, se outros fizeram, se já tem todos os aspectos ali que falam, olha, esse método resulta nesse resultado aqui, gera este resultado. E você quer aquele resultado, é só replicar o método. E é isso que a gente está vendo aqui. Davi já tinha um método para transportar a arca, que ele, na verdade, resgatou lá da lei, e agora Salomão só replicou porque ele queria simplesmente transportar a arca, ele não queria ampliar os resultados, não queria aumentar, diminuir um resultado diferente. Então, a primeira lição é, se você quer buscar um resultado e você já tem um método validado para aquele resultado, pessoas já fizeram, já mostraram que funciona, você pode simplesmente reproduzir. E aí a gente avança no texto, a gente vai ver agora Salomão orando, e aí essa oração de Salomão me chamou a atenção, por quê? Porque do ponto de vista dele, ele tem uma estrutura, primeiro agradece a Deus, honra o nome de Deus, que é muito parecida com a estrutura lá do Pai Nosso, né? A gente, quando vai fazer um estudo teológico de oração, a gente sempre coloca como crivo a oração modelo, a oração de Jesus, e vai ampliando ali, primeiro momento, ele está engrandecendo o nome de Deus, então observa como Josafá fez, observa como Moisés, como Daniel colocaram esses elementos, enfim, e a gente vai fazendo isso. Então, Salomão ele faz um roteiro de oração aqui, bem próximo do modelo ideal que Cristo nos apresenta, só que o corpo da oração de Salomão está muito baseado em quando a gente pecar. Quando não tiver chuva, porque nós pecamos, nos desviamos, e a gente orar,
aqui, derrama chuva. Quando o inimigo vier e colocar um jugo sobre a gente, e a gente orar, entender que nós pecamos, e nos arrependermos do nosso pecado, tira esse jugo de sobre nós. É uma oração reativa, nunca do ponto de vista da ação. Sempre alguma coisa me mostra que eu estou precisando orar. Alguma coisa me mostra que eu estou me comportando de maneira errada. Eu olho para as circunstâncias e falo assim, se não está chovendo é porque eu pequei. Eu nunca me antecipo, nunca é sobre uma ação, é sempre sobre uma reação. Então Salomão toca no ponto aqui de uma oração que é uma reação e não uma ação. Mas dentro da revelação progressiva da Bíblia, mais um princípio, né? A gente tem que ir lendo e entendendo que não é contradição, é uma ampliação da parte de Deus. Ele vai trazendo novos elementos, vai fazendo uma revelação progressiva. A gente tem acesso a um pouco, aí a gente cria, amadurece, tem base ali, aí ele revela mais um pouco, ajusta, sabe? É muito parecido comigo, com o que eu faço lá com os meus alunos. Primeiro eu ensino somar, depois eu ensino subtrair, aí depois eu falo que não tem divisão por zero, aí depois no ensino superior eu aprendo como criar uma divisão ali, né? Não é por zero, mas próxima disso, como trabalhar esse fator. Não tem raiz de número negativo, mas depois passa a ter, entra nos números complexos. A revelação é gradual, é progressiva, para que a gente crie maturidade. Então, nesse tempo aqui, o que a gente vê é uma oração reativa, que você vai a Deus porque as coisas apertaram. E muitos de nós temos esse comportamento. Só que na progressividade da revelação, a gente deveria sair desse aspecto aqui. Era para a gente ter um outro nível de oração, um outro comportamento em relação à oração. E aí, o que nós fazemos aqui com frequência, né? Eu quero te indicar um livro, hoje, esse livro aqui, Oração, a Chave do Avivamento. E aí lembra que a gente falou aqui de Salomão, os métodos que funcionam, a gente pode buscar replicar se nós temos, se nós buscamos exatamente aquele resultado. Esse autor aqui, ele foi o pastor da maior igreja do mundo, não sei se é ainda, mas nesse tempo, por um período, foi a maior igreja do mundo. Então, eu acho que funcionou, né, o método dele. Não se trata de um tratado teológico que ele pega a palavra e não sei o que, aquela coisa técnica. Não, isso tem valor também, já fiz esse tipo de estudo, mas é um aspecto prático da oração, ok? Então, assim, é uma vivência dele. Você vai ter outros autores que vão ter outras divisões, que vão ter outras perspectivas sobre a oração, mas o dele funciona também. Você não precisa ler só esse, pode ler outros também, mas o dele foi validado esse método. Então ele usa aqui Lucas 11 para falar de 3 tipos de oração. A oração baseada no peça e receba, a oração é uma petição. Baseada no busque e ache, busque e achará, a oração é devoção, relacionamento com Cristo. E terceiro, a oração é intercessão, baseada no bata e a porta será aberta. Então eu vou ler alguns destaques que eu fiz aqui. Oração é petição. Para orarmos, precisamos aprender a pedir. Dirigir petições a Deus é um aspecto básico da oração. E aí ele cita alguns versos, por exemplo, Mateus 7:11 ou Lucas 11:13, né? Vocês são maus, mas sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tiago 1:5, Deus não vai negar sabedoria àquele que pedir. Tem que pedir com fé. Zacarias 10, até no Antigo Testamento, olha aí a progressividade da revelação, né? Aqui a gente está em Reis, lá em Zacarias já tem aspectos novos, né? Pedir ao Senhor chuva. Então, chuva aqui numa simbologia de bênçãos. Ele vai citando alguns versículos aqui sobre pedir, e aí ele dá alguns aspectos. Temos que pedir com fé, baseado em Mateus 21:22. Se a gente pedir em oração, crendo, nós receberemos. Nós temos que ter relacionamento com Cristo, baseado em João 15:7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, ou seja, tem um relacionamento, vocês vão pedir o que quiser e eu vos fará, e vos será feito.
Nós temos que ter a motivação certa, baseado em Tiago 4:3. Pedis e não recebeis, porque pedis mais para esbanjardes em vossos próprios deleites ou prazeres. A gente tem que pedir segundo a vontade de Deus, baseado em primeira carta de João, na 1 de João 5:14-15. E esta é a confiança que temos com Ele, que sua vontade, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feitos. Então, o primeiro aspecto da oração é o pedir. Dentro da nossa oração tem que ter pedido, uma oração que é ação, que se antecipa. E aí ele conta uma experiência que chama a atenção que nós temos que pedir com fé e nós temos que dar ação de graças, começar já a agradecer para trazer a existência. E ele deu uma frase aqui que me chamou a atenção. Ele fala, muitas vezes deixamos que as condições sociais e econômicas em que vivemos ditem o nosso nível de fé. Então, de fato, a gente pede algo, eu gostaria de... E aí você pede um bem material, por exemplo. Só que você condiciona isso ao seu salário, à sua condição econômica. Então você não está pedindo com fé, você está pedindo de uma forma que o seu braço alcança, que o seu braço pode realizar. E aí ele chama atenção, nós devemos pedir a Deus, antes de mais nada, que Ele amplie a nossa visão e os nossos sonhos, já que estas são as linguagens do Espírito Santo. Tendo uma visão mais ampla, poderemos obter mais bênçãos da parte de Deus, maiores bênçãos da parte de Deus. Então, na minha oração, um dos meus primeiros pedidos é a minha oração. Eu oro pela minha vida de oração. Eu apresento aquele momento de oração para que o Espírito me conduza. Então, a gente tem que ter essa prática. Peça a Deus para que Ele te condicione a pedir. Porque se você pedir com o que você tem, as suas condições, as suas restrições, seus traumas, suas limitações, seus desapontamentos, suas decepções vão fazer com que você tenha uma fé limitada, você não vai ter visão, não vai ter sonho. Então a primeira coisa é lidar com isso, para que Deus amplie sua visão, para que você possa pedir mais, para que você possa aumentar a sua fé e receber mais. O segundo aspecto da oração é a devoção, baseada no buscar e achar. E aí ele cita algumas citações aqui para estabelecer isso como um relacionamento com Deus. Por que que o buscar e o achar é o aspecto da devoção na oração? Eles começam, por exemplo, com Deuteronômio 4:29. De lá buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás quando buscardes de todo o coração e de toda a tua alma. Então fala em buscar a Deus, um relacionamento. Você acha quando você busca. Ele usa Filipenses 3, versos 7 e 8. E aí você dá uma lida, tem uma expressão assim, para ganhar a Cristo. Aí ele faz uma discussão nesse ponto. Como assim ganhar a Cristo? Ganhar a salvação? Cristo é a salvação? Ganhar a Cristo? Mas a salvação é dom gratuito. Como eu posso ganhar? Ele fala, não, isso diz respeito, do ponto de vista dele, ao relacionamento, à comunhão com Deus, com Cristo. E aí ele avança. Por que nós temos que buscar, então? Buscar e achar. Achar fala de alguma coisa que está escondida. E ele trabalha esse aspecto. O relacionamento com Cristo está associado a buscar algo que está escondido. Começa em Colossenses 2:3. Nós temos que buscar o Senhor, porque neles estão escondidas as coisas, as bênçãos mais preciosas. Olha Colossenses 2:3, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Em quem? Em Cristo. Ele fala que um recém-convertido geralmente recorre ao Senhor nos momentos de dificuldade, que é esse aspecto da oração de Salomão. Quando as coisas apertam, quando eu pecar e ver que as portas se fecharam, quando as coisas não estão funcionando, aí eu recorro a Deus. E aí ele chama atenção que, ok, Deus quer que a gente faça isso, só que tem mais coisas. Os grandes mistérios, os tesouros do conhecimento, a fonte da alegria total e completa, essência do amor estão em Cristo, esperando-nos como um tesouro escondido. Por isso nós temos que buscar. Ele usa, por exemplo, Deuteronômio 29:29, que coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as reveladas nos pertencem. E aí ele fala, se é revelada, todo mundo tem acesso, só que nós temos inúmeros exemplos de coisas que Deus deu a pessoas específicas. Então, quando ele olha para essas coisas escondidas,
Não é que elas nunca serão reveladas, só que elas é como um tesouro. Elas não estão à mostra, elas estão escondidas e nós podemos alcançá-las como? Buscando. Então, os tesouros espirituais de Deus é alcançado em busca, em oração, pela busca, em oração. Então, ele cita aqui, por exemplo, aquela parábola que Jesus fala, né, sobre alguém que achou um tesouro escondido em um terreno e vendeu tudo e comprou o terreno porque ele queria o tesouro que estava escondido ali. Então, esse aspecto da devoção está associado em buscar e achar. Nós precisamos avançar em relação a simplesmente pedir, simplesmente reagir em oração. Nós precisamos nos antecipar, ter ação, que é buscar a Cristo. E aí um livro que eu já citei aqui, do A.W. Tozer, Em Busca de Deus, ele fala isso, que um dos grandes paradoxos da vida cristã é: nós buscamos a Deus. Quando nós o encontramos, nós continuamos a buscar. Então qualquer outra coisa a gente busca, achou, acabou a busca. Com Deus não é assim. A gente acha parte dele, mas continua buscando, porque essa revelação de Deus é progressiva e gradual. Então nós nunca vamos ter nessa realidade a revelação plena de Deus, afinal somos finitos e ele infinito. Então quando a gente pensa que achou a Deus, buscou, encontrou algo dele, a gente tem que continuar buscando, porque ainda tem mais. Aí ele cita aqui Provérbios, 2 versículos de Provérbios, 2 citações de Provérbios, sobre esse buscar esses tesouros e nos esforçarmos para encontrá-los em oração. Eu amo os que me amam, e os que me procuram me acham. Olha isso. Riquezas e honra estão comigo. Bens duráveis e justiça. Fala de uma maneira ampla, de tantas coisas materiais quanto de coisas imateriais, justiça, alegria. Então, melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Provérbios 8, 17 e 19. Para terminarmos a parte da devoção, da comunhão com Deus, Provérbios 8, 33 e 35, ouvi o ensino, sede sábios e não rejeiteis. Feliz o homem, tá vendo? Coisas também que não só material ali, mas mais imateriais, mais amplas, justiça, felicidade. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me acha a vida e alcança o favor de Deus. Então nós temos que buscar, porque assim nós vamos achar. Pedir, vamos receber. Primeiro aspecto da oração, mais básico, você vai a Deus para atender às suas necessidades. Segundo aspecto, devoção. Você procura, busca, então você vai achar relacionamento com Deus. Em Cristo estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. O terceiro aspecto vem sobre bater e a porta se abrir. Isso fala de intercessão. A intercessão é o tipo de oração pelo qual podemos tornar-nos participantes dos sofrimentos de Cristo. E aí aqui, ele amplia a noção de intercessão, que é: ore por mim, então vou orar. E aí você apresenta uma causa específica. Ele fala aqui sobre a gente adentrar na causa de Cristo. Como corpo, o que ele sente, a gente sente também. E aí ele faz isso baseado em 3 pilares, que nós somos sal da terra. E aí, como o sal impede que a carne apodreça e prolongue o bom estado dela, ele usa isso. Nós somos a principal barreira que impede a expansão da influência de Satanás no mundo. Então nós temos que trabalhar isso em intercessão. E aqui ele fala do aspecto da oração no Espírito, que é uma oração que excede o seu conhecimento. Então você não sabe necessariamente pelo que você está orando. Quando você ora em mistério com Deus, você não sabe, mas o seu Espírito sim. E aí você consegue participar da causa de Cristo. Às vezes você está orando por uma situação específica que você não sabe, porque para o seu intelecto, é desconhecido. Mas o seu Espírito sabe, o Espírito comunica ao seu, então você trabalha em cooperação com ele. Eu estou falando em oração no Espírito, em orar em línguas. E aí você vai para um lugar que você não conhece, você então passa a ser participante da causa, do sofrimento de Cristo. E aí ele cita aqui, por exemplo, uma situação onde um pastor ele é acordado de madrugada inquieto e ele vai orar e ele
em oração em línguas ali, vem uma palavra e ele ora por uma palavra, só tem uma palavra, e ele fica ali, e aí chega um momento que ele sente paz de terminar. Termina, no outro dia, ele vê uma notícia de que uma aldeia foi massacrada pela noite, e o nome da aldeia era o nome que ele estava a noite inteira em agonia, orando. Então esse é o poder da intercessão, é ser participante do sofrimento de Cristo. Esse sofrimento aqui me chamou muita atenção, porque nós estamos acostumados nesse sofrimento de, eu tenho falta disso, eu tenho falta daquilo. Isso na oração da petição a gente consegue. Com fé nós conseguimos. Não é sobre, que eu estou com dificuldade de pagar algo, eu estou com dificuldade num relacionamento. Não, é sobre a causa do Evangelho, que é resgatar pessoas, é ver pessoas se perdendo, é ver pessoas recusando o Evangelho, não entendendo o que está sendo proposto. Esse era o sofrimento de Cristo. Muito mais do que o sofrimento que ele passou no corpo, de não comer, de não beber, de não vestir. Isso, ele nunca colocou isso em questão, porque ele poderia resolver, e como o fez algumas vezes. Então amplia a nossa percepção do sofrimento de Cristo, esse terceiro nível de oração. Então, ele fala também sobre a gente como participante do governo de Cristo, porque Cristo vai estabelecer o seu governo aqui, mas ele já governa com cetro de equidade. Ele fala, a maneira pelo qual o mundo experimenta o domínio de Cristo nas circunstâncias atuais, claro, tem um momento futuro que isso vai ser pleno, mas nesse momento ele experimenta pelo exercício da autoridade da igreja. Então, quando a igreja se posiciona em autoridade, ela está sendo aqui uma revelação parcial do que vai acontecer quando Cristo de fato vier governar sobre o mundo. E isso se dá através da intercessão. O terceiro é que ele chama a atenção que nós somos sacerdotes. Nós cumprimos o papel de sacerdote, por isso nós intercedemos. Pela intercessão, o crente passa a exercer a função sacerdotal, pelo qual oferece uma base terrena de Deus. Então nós somos uma base aqui, assim como há movimentos espirituais malignos provocados aqui nessa terra pelo ambiente natural, se provoca movimentos espirituais do ponto de vista do mal, nós também somos uma base terrena que provocamos movimentos espirituais a partir da nossa ação aqui. Então Deus promove os seus interesses a partir dessa base terrena. Nós somos sacerdotes. Então, nós temos aqui 3 níveis de oração: petição, devoção, intercessão. Em qual nível você está? Você já consegue se ver lutando, buscando mais de Deus, encontrando segredos revelados nele, em Cristo? De ler um texto e uma interpretação que você nunca teve e algo surgir? Você já se vê no nível de intercessão, batendo a porta e vendo coisas acontecendo, sendo participante do sofrimento de Cristo? Por fim, por que essa parte é baseado na terceira parte de bater e a porta se abrir? Ele cita aqui algumas situações sobre João, na ilha de Patmos, tinha uma porta aberta, uma porta de revelação. Fala de Paulo, quando foi para um determinado lugar e uma porta se abriu. Quando ele ora, pede para que os irmãos orem por ele, para que a porta da palavra se abra, que é essa manifestação dos interesses de Deus na terra, vivenciar, compartilhar a causa de Cristo. Então ele chama atenção, finaliza esse capítulo: as portas irão se abrindo à medida que as forças espirituais do mal forem sendo imobilizadas em nome de Jesus. Então há uma interferência, há uma resistência, por isso a intercessão. Não a intercessão para que o irmão ganhe uma causa na justiça, isso também é uma intercessão, mas não é desse que ele está falando, é algo mais amplo. Há resistências, há portas fechadas para a pregação do Evangelho aí na sua vizinhança e em lugares do mundo. Então essas portas têm que ser abertas. Como que elas serão abertas? A partir da nossa intercessão. Nós precisamos bater, insistir para que se abram portas de pregação do Evangelho, de salvação, para que se abram portas de manifestação do Espírito Santo, abra-se portas do avivamento, e isso se dá através da intercessão. Então, nós vimos hoje, capítulo 8, que Salomão, ele replicou um método que deu certo. Quando nós olhamos para a sua oração, a gente vê que a sua oração é muito baseada numa reação. Quando as coisas não estão bem, eu observo, percebo que estão fora do lugar, porque as circunstâncias me mostram isso. Então eu recorro a Deus
para que Ele me perdoe, para que Ele ajuste as coisas, e eu me limito a isso. Mas aí nós vimos que há mais, que há outros níveis. A petição, nós precisamos pedir, que Deus vai nos dar. A comunhão com Deus, quando a gente buscar, nós vamos achar, nós vamos descobrir tesouros em Cristo. E por fim, a intercessão, se a gente bater, portas irão se abrir. Então é isso. Mais um dia de devocional, um pouco mais longo. Espero que você tenha crescido com esta palavra. Agora é só praticar.